Agora um exercício dele, aqui esse exercício segue o mesmo padrão do problema anterior, então ele tem aqui os mesmos componentes, então uma engrenagem solar, aqui a engrenagem planeta ligada ao porta-planeta, com o eixo da saída do porta-planeta, a engrenagem anelar acoplada a ela. O problema é simétrico, então em cima e embaixo aqui ele representa tem a mesma informação. N1 então agora vai ser a entrada de torque, ou seja, na solar aqui, como o desenho indica aqui, seria a entrada da potência. N2 seria a saída da potência, que é no porta-planeta. E agora N3, que seria a engrenagem anelar, ela ficaria travada. E eu quero determinar qual é a relação de transmissão desse conjunto aqui. O que a resposta que o livro já me deu aqui é que a relação de transmissão então dessa caixa seria 1 mais ZH, que no caso da terminologia dele seria Z3, dividido por ZS, que é a engrenagem solar. Então, a anelar dividido, o número de dentes da anelar dividido pelo número de dentes da solar. Essa seria a resposta para esse problema aqui. Agora então a solução do problema. Ele me descreveu aqui inicialmente que a entrada do torque da potência seria então no eixo da solar, a saída seria no porta-planeta e o N3 ficaria travado. Então o anelar aqui, que vocês estão vendo aqui para cima, ele está travado, não gira. A entrada de torque então entraria pela engrenagem solar aqui no meio e a retirada de torque seria a partir aqui do porta-planeta. Esse seria então o problema que nós iríamos analisar. O que nós queremos agora é determinar qual é essa relação de transmissão do conjunto. Da mesma forma como nós trabalhamos anteriormente, vamos buscar pela cinemática as relações cinemáticas de cada uma das engrenagens e depois, com o conjunto do sistema de equações, resolver o problema e isolar para obter a relação de transmissão. O que nós sabemos? De novo, pela geometria aqui, se pegar o centro aqui do conjunto, e observar aqui a distância geométrica, então R1 é o raio da solar, aqui o R3 é o raio da engrenagem anelar e o raio do planeta R2. Da mesma forma que a gente viu antes, só que agora no sentido invertido aqui, como a engrenagem anelar ele tem rotação zero, ou seja, a velocidade linear dele é zero, então nesse ponto aqui o conjunto ele está parado. Então a velocidade aqui, nessa posição aqui, a velocidade nessa posição aqui, ele é zero. O que acontece então no restante, independente do sentido de rotação aqui para a direita ou para a esquerda, vou arbitrar um sentido aqui. Então, a engrenagem, centro da engrenagem aqui, planeta, ele vai ter uma velocidade, vamos chamar de V2. De novo, como o ponto aqui de contato, ele tem velocidade zero, então ele é o centro instantâneo de rotação do conjunto, e aí eu posso traçar de novo uma relação linear e chegar que existe uma velocidade V2' na outra extremidade, que é a parte da engrenagem do planeta que está em contato com a engrenagem solar. Então essa seria, nesse caso aqui, a engrenagem, a rotação aqui da engrenagem planeta, eles teriam um contato direto aqui com a solar na posição que eu chamei de V2' aqui, que seria a velocidade linear. Então a velocidade V2, ele é a rotação do porta-planeta, então, o porta-planeta que ele vai girar em determinado sentido, aqui uma determinada velocidade angular. Essa velocidade angular multiplicada pelo braço me dá a velocidade linear. Então a velocidade linear V2 aqui, que a gente representou aqui, ele vai ser esse braço que é o R1 mais o R2 vezes a velocidade angular N2. Isso me dá então a velocidade linear do centro do planeta girando em torno do centro do eixo de rotação da planetária.
da mesma forma que nós vimos antes. Então, por uma relação linear, a gente pode concluir que a velocidade é igual a zero no ponto de contato, onde a anelar está parada, a uma distância r, que é o raio que eu posso arbitrar uma velocidade v2, que a gente determinou com esse cálculo aqui, e 2 vezes v2 ele me dá, então, v2', que seria a velocidade na posição do diâmetro da engrenagem planeta. Também, olhando para o outro lado agora aqui, sabemos que se eu pegar aqui a rotação da engrenagem solar, então N1, e multiplicar ela por esse braço aqui de novo, R1, ele vai me dar a velocidade linear naquele mesmo ponto onde está o V2'. Considerando de novo o modelo de corpo rígido, em que não existe deformação entre nenhuma das duas engrenagens, dos dois dentes das engrenagens, então podemos considerar que as velocidades V1 e V2' são iguais nesse ponto aqui de contato entre elas. Então, nessa posição aqui, eles teriam a mesma velocidade linear, mas não necessariamente a mesma velocidade angular. Então, desenvolvendo aqui, igualando essas duas expressões aqui. Então, V1, que é R1 vezes N1, que é igual então, a V2. V2 aqui, ele é V2', que seria igual a 2 vezes V2. Então, 2 vezes aqui, V2, que é R1 mais R2 vezes N2. Então, simplesmente montamos um sistema de equações e resolvemos ela por uma relação cinemática, que as duas velocidades são iguais naquele ponto lá. Também, por a relação geométrica, que nós já vimos no caso anterior, podemos dizer que essa distância aqui do R2 aqui, ele seria o total, que é o R3, subtraído do R1, que me daria o diâmetro do planeta. Divido ele por 2, então, e aí ele me dá o raio R2. Substituindo, então, esse valor do raio R2 na expressão aqui da velocidade, a gente pode determinar qual é a relação de transmissão. Então, a relação de transmissão, da mesma forma que nós fizemos antes, é a rotação da entrada, que nesse caso é N1, dividido pela rotação na saída, que é N2. Então, ele vai ser, vou colocar em evidência essa expressão aqui. Então, N1 dividido por N2, então vai ficar 2 vezes R1 mais R2 dividido por R1. Então, simplesmente só passei o N2 dividindo aqui para o outro lado da equação para ter a razão N1 sobre N2 aqui. Agora a gente substitui o valor do R2, porque normalmente a relação de transmissão vai ser dado pela relação pelo número de dentes da solar e da anelar. Então, preciso eliminar essa informação aqui do R2. Substituindo aqui esse valor do raio nesse lugar do R2 e desenvolvendo a expressão, a gente chega aqui. Isso aqui é equivalente, então, a R3 dividido por R1. Então, 1 mais R3 dividido por R1. Fazendo aquela mesma análise para passar para a razão do número de dentes, então seria equivalente a 1 mais E3 sobre Z1. Então, a relação de transmissão dessa caixa de transmissão aqui, planetária, em que o torque entra pela solar, sai pelo porta-planeta, sendo que a anelar está travada, a relação de transmissão seria dada, então, 1 mais E3 sobre Z1. Reparem que as expressões que nós obtivemos até agora, ele não depende do número de dentes do planeta. Então, Z2 não entraria no cálculo aqui.